30 segundos. Assista o Jornal do Carlos Virgílio, uma principais do Brasil e do mundo. No Nubank, você usa crédito e não paga anuidade. Paga a conta rapidinho, pelo app mesmo. Guarda dinheiro e resgata quando quiser. Viu só? Já foi. Bloqueia cartão, sem nem sair de casa. Desbloqueia cartão. Bloqueia cartão. Desbloqueia cartão. Ah, você entendeu. E é tudo no mesmo roxinho. Aqui quem manda no seu dinheiro é você. Peça já seu Nubank. Boa noite. Está no ar o Jornal do Carlos Virgílio. O Jornal do Carlos Virgílio comemora 4 anos hoje. E hoje vamos falar sobre o primeiro jornal que marcava nessa histórica, sobre a que aconteceu cada vez mais aconteceu há 4 anos, quando começava com 11 anos de idade. E a Copa do Brasil, o Corinthians vence o São Paulo por 2-1 e o Corinthians vence no jogo de ida. Está no ar o Jornal do Carlos Virgílio, começando a vinheta dos 4 anos. Começa agora o Jornal do Carlos Virgílio, comemorando com os nossos 4 anos que marcavam nessa história do primeiro jornal. O jornal e do mundo e muito mais. Começando com o primeiro jornal. Em 26 de julho de 2019, o primeiro jornal do Carlos Virgílio acontecido no canal principal, ou seja, o segundo canal chamado Carlos Virgílio. E em 24 de março de 2021 foi substituído para canal profissional, ou terceiro canal. E em seguinte o canal principal, devido que foi hackeado no segundo canal, foi causa das 6h05 da tarde que apareceu o vídeo hackeado pro Valorant em 18 de março de 2021. E infelizmente o segundo canal não foi recuperado e a senha do e-mail ficou muito difícil e acabou não se recuperando. E o Jornal do Carlos Virgílio voltou no dia 24 de março de 2021, que foi a vez do canal profissional sobre os 300 mil mortos da Covid-19. Em 3 de setembro de 2019, foi criado o novo Jornal do Carlos Virgílio para a JCMC-TV. E neste momento foi em 4 de setembro de 2019 foi o primeiro jornal do JCMC-TV que falava sobre a morte do cantor e compositor dos maiores nomes do samba brasileiro, o Elton Medeiros, que morreu aos 89 anos no Rio de Janeiro por complicações de uma pneumonia. Em 30 de agosto de 2019, foi o novo modo chamado JC Notícias. E em seguida, 6 de setembro de 2019 foi a primeira notícia falada sobre o futebol. E 8 de setembro de 2022 que foi o último jornal e parou cada vez mais e estava com 10 meses sem o Jornal do Carlos Virgílio. E neste momento que falava sobre a morte da Rainha Elizabeth II, que morreu aos 96 anos de idade a causa da morte devido que está muito velha. E em seguida, aos últimos minutos, foi acontecido com 1 minuto de silêncio por causa da morte da Dona Quindinha, que morreu aos 83 anos em 30 de agosto de 2022. E acabou se despedindo das famílias Antônia Soares, Dona Rita, Isabel Ferreira, Gedelane Freitas, Carlos Virgílio, Kátia do Vale, Xerife, etc. A causa da morte não foi divulgada, e acabou falecendo das 1h da manhã aos 83 anos de idade e foi sepultado em cemitério São João Batista em Acopiara das 4h da tarde. Começando agora o Jornal do Carlos Virgílio, que está completando 4 anos de vida que marcou nessa história sobre o primeiro jornal. Muito obrigado, volte sempre. Boa noite. Está no ar agora o Jornal do Carlos Virgílio. Tá vendo esse aqui? É quando eu tinha 11 anos de idade, sobre o primeiro jornal que marcava nessa história. Esse aqui sou eu. Sou eu com 11 anos de idade. E hoje completa 4 anos atrás sobre o primeiro jornal do Carlos Virgílio que marcava nessa história. E falava sobre que falou coisa mentira. Falando coisa mentira, e falei errado.
Aí eu falei errado. Eu estava errado. Aí eu esqueci de alguma coisa. E depois, isso foi realmente mais história. Isso foi efetivamente acontecido. Muitas vezes assim. E todas as vezes, só que falava sobre o primeiro jornal. Aí, pessoal, e neste momento, eu criei nessa vinheta, eu fiz no Prisma 3D. E eu fiz no Prisma 3D no celular. Eu fiz a minha animação quando eu fiz o Prisma 3D. Foi criado pela Prisma 3D. Eu fiz o JC, Jornal do Carlos. Ou seja, Jornal do Carlos Vigílio. E neste momento, em 28 de agosto de 2019, criava o plantão Jornal do Carlos Vigílio. Porque falava sobre a morte da minha avó, Alice. A avó Alice morreu aos 88 anos. A vovó Alice morreu aos 88 anos em 27 ou 28 de agosto de 2019. Não estou enganado. Porque ela morreu, a causa da morte da minha avó Alice foi devido à pneumonia. Infelizmente, a minha avó Alice não resistiu. Quando começava o plantão Jornal do Carlos Vigílio, começava em 28 de agosto de 2019. Primeiro plantão do Jornal do Carlos Vigílio. Isso é acontecido disso. Mas, e neste momento, esse encerramento aqui. Em 3 de setembro de 2019, no Prisma 3D, foi criado o Jornal do Carlos Vigílio para JCMC TV. Faz quase 4 anos sem fazer o JCMC TV. E que em 4 de setembro de 2019, falava sobre a morte do Elton Medeiros. Que o Elton Medeiros morreu aos 89 anos em 3 ou 4 de setembro de 2019. Que o Elton Medeiros morreu. Foi o maior samba brasileiro, o cantor e compositor do maior samba brasileiro. Ele morreu aos 89 anos por complicações de pneumonia. Pois tá vendo disso? Falava sobre a morte de Elton Medeiros, falamos no JCMC TV, que foi informado em 4 de setembro de 2019. E faz quase 4 anos sem fazer JCMC TV. Em 30 de agosto de 2019, criava, no Prisma 3D, criava o JC Notícias. E agora, em 6 de setembro de 2019, que falava sobre futebol. E não tem como realizar, né, meu filho? No segundo tempo, gol de Renato Augusto, gol do Corinthians. 1-0 para o Corinthians. E aos 9 minutos do segundo tempo, gol do São Paulo. Gol contra de Cássio Ramos. Vamos ver agora nesse replay. Olha o que frangaço do Cássio Ramos. Então é esse, o gol do São Paulo. 1-1. E depois, aos 35 minutos do segundo tempo, gol de Renato Augusto de novo. 2 para o Corinthians, 1 para o São Paulo. E hoje tem Copa do Brasil, 9h30 da noite. Tem Grêmio e Flamengo. É a semifinal do jogo de ida que vai ser na Arena do Grêmio, em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul.
Esse foi a vinheta depois de 4 anos, adicionado pela introdução de Iradó, acontecido jornalístico na Hungria em antigo, acontecido nos anos 80 e 90. E agora estamos aqui e hoje eu estou trazendo aqui agora sobre o primeiro jornal que estamos aqui na sala. E neste momento agora que já deu, estamos no quarto. E agora que falamos sobre o primeiro jornal do Carlos Virgílio, que falamos sobre a histórica do primeiro jornal. E por isso que foi exatamente, e mais conceituado disso, muito consertado disso, e foi gravado há 4 anos atrás, acontecido depois dos 4 anos sobre o primeiro jornal. E aí, sobre os meus 4 anos do jornal do Carlos Virgílio, e até a agradecer a muitos que você agradecer, até que a gravação sou eu segurando, aí estava segurando assim e falava sobre os jornais mais históricas que marcava nessa história, sobre o meu primeiro jornal. 26 de julho de 2019, há 4 anos atrás, fiz o primeiro jornal sobre o primeiro jornal que marcava nessa história. Hoje completa 4 anos. E vamos voltar. Isso assim, vamos voltar ao normal. E antes de encerrar o Jornal do Carlos Virgílio, vamos falar sobre o Jornal do Carlos Virgílio, que está completando 4 anos hoje. Eu quero te parabenizar o nosso 4 anos do Jornal do Carlos Virgílio, que marcava sobre o meu primeiro jornal. Eu comecei o Jornal do Carlos Virgílio, foi 26 de julho de 2019. Foi o mais responsável de todos, os respeitos, solidariedades, paz, saúde, sonhos, saudades e muito mais. Muitas oportunidades, cada vez mais, por tudo é pela paixão. Aos nossos comemorações dos 4 anos do meu jornal, em 4 de setembro de 2019, eu começava o JCM-CTV, falando sobre a morte de Elton Medeiros. Em 6 de setembro de 2019, eu começava o jornal do Carlos Notícias, ou seja, JC Notícias, falando sobre futebol. E eu agradeço a minha comemoração dos 4 anos do meu jornal. Obrigado. E eu agradeço a vocês por tudo. E fique por aqui. Até se você quer mais notícias dessa hora do Jornal do Carlos Virgílio. Então, muito obrigado e boa noite. Até amanhã. O Jornal do Carlos Virgílio está acabando. Esse foi uma comemoração dos 4 anos que marcou nessa história sobre o primeiro jornal. Até logo. Até mais. Boa noite.